Lucas 4, 33, 31. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônios imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ai, que interessante isso, né? Viestes para perder-nos? Estranha essa fala, mas já eu te explico. Bem, sei que és o Santo de Deus. Aí Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Olha que interessante, né? Ontem, só para a gente, eu sempre gosto de dar um pequeno flashback da última aula, nós estabelecemos a forma que Deus vê cada filho dele. Cada filho dele, Deus vê como um pequeno Deus, como um Senhor, como um rei. Deus é Deus de deuses, Senhor de senhores e Rei de reis. Deus nunca foi Senhor de pobre coitado. Ele sempre foi Senhor de homens e mulheres de governo. Então, seja um pequeno reflexo dele e governe de uma forma sobrenatural. Uma vez que você governa a partir de Deus, com a autoridade que ele te deu, porque você nasceu da água, nasceu do Espírito, nasceu de uma mulher, você agora vai enfrentar aquilo que todas as pessoas, enquanto Cristo não voltar, estão enfrentando. E aquilo pelo qual Jesus nasceu, para desfazer as obras do diabo. O diabo se tornou o príncipe desse século, o príncipe deste mundo. O poder foi lhe dado por Adão e ele passou a governar. Só que, como eu já ensinei vocês, Deus trabalha, como diria alguns políticos, dentro das quatro linhas. Ele estabeleceu sua verdade, ele estabeleceu seus princípios, e se Deus não criasse, dentro de tudo que ele fez, um escape, ele seria um Deus muito limitado. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, tem sempre algo sobrenatural a ser revelado. Então, na criação do universo, quando Deus criou todas as coisas, os seres, ele criou sua legislação, criou a forma que tudo iria ser regido. E criou o direito de tudo isso ser quebrado. Mas também criou a restauração de tudo se viesse ser quebrado. Então, quando muitos me perguntam, mas por que Deus botou uma árvore lá? Eu já expliquei que não era, tem gente que fala, não é mais fácil, não tem nenhuma árvore. E aí nós estávamos lá no jardim e ninguém tinha caído, estava todo mundo bonito. Só que se não houvesse um elemento de queda, não existia uma prova de amor. Para Deus se dizer Deus é amor, ele precisa que haja ódio. Para você dizer que Deus é bom, precisa ter um elemento ruim. Se Deus não colocasse a maior prova de amor, existem duas provas de amor na Bíblia: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a cruz. A cruz é a entrega de um Deus por alguém que errou. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Porque se não tivesse direito de escolha, não era amor, era manipulação. E Deus não podia obrigar ninguém a amá-lo. Deus precisava que você, de livre e espontânea vontade, decidisse amá-lo. E muda tudo. Como você vai decidir amar alguém se não tiver outro? Então, Deus tinha que colocar um elemento de escolha. Só que mesmo nesse elemento de escolha, assim como todas as 1000 escolhas que você pode tomar, Deus conhece, sabe todas elas. E se você tiver um coração voltado para Ele, Ele tem soluções para todos eles. Deixa eu te explicar. Ouvi uma pessoa perguntando isso na internet, o pastor não soube responder. Eu falei, nossa, pastor, era muito fácil responder isso. O cara perguntou para ele, mas se Deus tem todo o poder, como é que tem coisa que a gente tem que fazer? Nós não deveríamos fazer nada, Deus que deveria de fazer tudo. E aí ele tentou, falou, não falou nada no final. E é muito simples entender isso. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, pode estar em todos os lugares,
e ele tem a ciência de tudo. Digamos que você saiu numa rua e existem 5 caminhos para você escolher. Você pode ir pela direita, pela esquerda, você pode ir pelo centro-direita, centro-esquerda, ou pode ir pelo centro. Todos eles são caminhos. Digamos que você quer ir para a cidade. Todos eles chegam na cidade. Só que são 5 caminhos. Deus não interfere no teu direito de escolha dos caminhos, mas ele sabe que se você escolher direita, esquerda, centro, qual você escolher, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Um tem um cachorro na rua, o outro tem um carro, o outro tem um assaltante, o outro não tem nada. E para todos eles, se você estiver alinhado com Deus, Deus tem a saída para qualquer coisa, porque ele tem a ciência de tudo. E antes que você decida, se você falar no meu coração, eu vou pela esquerda, Deus já sabe o que tem na esquerda. Então, de fato, a sua onisciência dá a ele o direito de saber, mas não de escolher por você. Porque se ele escolhesse por você, não, você era uma marionete. Não era amor. Não existe amor com manipulação. Então, Deus dá o direito de escolha, mas também sabe que cada escolha vai levar. Então, pastor, qual que é a melhor coisa a fazer? Antes de escolher, pergunta para ele. Ele conhece todos os caminhos. E ele vai dizer qual é o melhor. Para você, que às vezes você acha que o melhor caminho é o que não tem obstáculo, mas o que vai te fazer crescer é o que tem obstáculo. E ele normalmente vai te mandar no mais complicado, porque ele sabe que você tem capacidade para vencer, porque ele estará com você. Bom, uma vez que nós estamos governando na terra a partir do poder, do nome, da glória de Jesus, nós vamos enfrentar o que Jesus enfrentou. E o que Jesus enfrentou? Vamos estabelecer isso aqui na questão com os demônios. Os demônios enfrentaram Jesus algumas vezes. E você vai ver a fala deles, ela é uma fala confusa, porque eles não entendiam. O demônio não houve pensamento. O demônio não é onisciente, não sabe de todas as coisas, não está em todos os lugares. O Satanás não consegue estar aqui, lá em São Paulo, não. Ele está num lugar só e libera o máximo de demônios para conseguir o máximo de informação. Mas ele não é onipresente e nem onipotente, não tem todo o poder. Ele tem um pouco de poder que foi lhe dado na terra. Fora da terra, o diabo não tem poder, mas nem para subiar. E só tem poder aqui porque um homem o deu. E até que a medida esteja completa e Jesus venha, de fato, acabar com todo esse direito dele, nós vamos estar aqui representando Jesus e batendo na porta do inferno, como eu já ensinei vocês, fazendo ela retroceder e fazendo ela correr dos filhos da luz. Você é um filho da luz. E onde você chega, os demônios vão fugir. Bom, nós lemos a passagem que Jesus ele chega diante de uma pessoa endemoniada. E os demônios o reconhecem. Só que os demônios o afrontam. Parece que não, parece que eles estão falando bonitinho, mas a exclamação aqui deixa eles mostrando que estão zangados. O que você veio fazer? Bem sei o que você veio fazer aqui. Veio perder-nos. E não é prender-nos, é perder-nos. Você veio para nos perder. Ou seja, você não pode fazer isso. Bem sei, quando ele diz, bem sei que tu és o santo de Deus, ele estava dizendo assim, isso que você está fazendo é ilegal. Você é Deus. Você vai quebrar tuas regras. Porque quando os demônios viram Jesus, eles estavam vendo aquilo que ele tinha recebido. Lembra? O Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então os demônios não sabiam discernir se era um homem ou se era Deus. Agora era um homem cheio de Deus. E os demônios se assustaram. Você não pode fazer isso, é ilegal. Sabe uma coisa? Satanás, ele se tornou Deus. Eu dou risada, porque o diabo, ele se lasca em todas as maneiras. Satanás se tornou o Deus do sistema do mundo. Fato. Eles desafiavam Jesus porque pensavam que aqui ele não podia ter autoridade. Ele era Deus, olha que loucura. O diabo afrontou Jesus
Porque ele disse, não, você não pode fazer isso. Está contra a Constituição Celeste. Se você manda eu embora como Deus, você está quebrando o teu protocolo. Eu ganhei isso aqui de Adão, você não pode fazer isso. Satanás estava ciente de que Deus não podia vir na Terra fazer nada com ele, se não tivesse um homem. E, de fato, ele estava esperando qualquer homem se manifestar para ele derrubar. Mas quando um homem cheio de Deus se manifestou, o diabo ficou confuso. No verso 35, quando Jesus manda o demônio embora, a autoridade aqui foi realizada por um único motivo. Você lembra? Porque agora havia um homem no poder do Espírito. Um homem nascido de uma mulher no poder do Espírito. O demônio não compreendia isso ainda. Ele ainda não entendia isso. Era novidade. Então, quando eu poderia ler outras passagens que o demônio vai falar coisas semelhantes. Vieste fora do tempo me atormentar, entendeu? Tipo, não é tempo disso. Cadê? Não está certo. Só que o que o demônio via era como se fosse Deus. Mas o que os homens estavam vendo era um homem cheio de Deus. Quando Jesus manda o demônio embora e ele vai, ele estava exercendo a autoridade que só um homem nascido de uma mulher podia ter. Um homem com elemento da terra, com autoridade na terra, para dominar quem estava em legal dominando a terra. E quando os espíritos fogem, eu fico imaginando essa conversa. Porque se os demônios não são onipresentes, nem oniscientes, eles têm uma linha de conexão. Então imagina, Ruth, a hora que Jesus mandou o demônio embora e ele teve que ir. E ele volta para o inferno, sei lá para onde que ele foi nesse dia. E ele volta e o Satanás está lá assim, de boa. Aí ele olha e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Não era para vocês estar lá no rapaz? Não, alguém mandou nós embora. E é o Filho de Deus, é Deus, eu sei que é ele. Não, mas está errado, ele não pode vir aqui na Terra. Ele está errado. Não, mas ele falou e nós tivemos que sair. E tem outra, nós não consegue voltar, não. Eu fico imaginando o caos que virou um inferno nesse dia. A hora que eles disseram, poxa, a profecia de Isaías aconteceu. Um menino nasceu. Satanás deve ter ficado perplexo, cara. Quando Jesus nasceu em Belém, Satanás não deve ter entendido nada. Gente, vocês têm que ler a Bíblia pela perspectiva espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os anjos tocaram, subiram, desceram. É manifestação no céu, é festa no céu, e canção. Então imagina o diabo olhando, Alex, e ver anjos subindo, descendo e cantando. Nasceu Salvador, nasceu. E ele não sabendo onde que o Salvador estava, não sabendo quem era. Você imagina o quão esse cara ficou desesperado. E ele já deve ter dito, com certeza, bom, até hoje, porque o diabo, ele sempre esperou o Messias, desde quando Deus falou com Eva. Quando Deus estabelece o decreto, vai vir um que vai amassar a cabeça de Satanás, ele está olhando, ele está esperando. E Deus gosta de judiar. Porque alguém falava, é esse, é Abel. Então mata Abel. É Sete. Então vou dar um jeito. É Noé. Então vou desvirtuar. E é Abraão. E por aí vai. Todos os grandes heróis da Bíblia, o diabo falava, pode deixar que eu vou. E, de fato, de alguma forma, ele conseguia derrubá-los, atrasá-los, fazer mal a eles. Mas eu fico imaginando o diabo dessa vez dizendo, poxa, nasceu? Então é mais um que eu vou derrubar. Só que o que ele não sabia é que agora Deus tinha encarnado. Agora não era mais um ser humano nascido de sangue humano. Agora era um ser humano com sangue celestial, puro carmesim, correndo nas veias. Agora não era mais um bebê comum. Agora era o Filho de Deus, num corpo natural,
com toda a autoridade necessária para destronar e quebrar todos os feitos de Satanás. Então o diabo ficou louco. Quando Jesus foi desafiado, o diabo pensou que ele fazia isso como Deus. Porém, a autoridade de Jesus estava nele porque ele nasceu como homem. Vamos ler João 5, 26. Vocês vão entender isso. João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai tem poder e deu autoridade. Por que Deus deu autoridade? Porque é Filho do homem. Jesus nunca invocou o nome Filho de Deus para estabelecer autoridade na terra. Ele sempre invocou o nome Filho do homem. Quando você assiste Crônicas de Nárnia, o Aslan chama eles de filho de Adão. E eles tinham, olha que louco, Aslan estava lá, por que você não se perguntou por que Aslan não foi lá e não acabou com a Rainha de Gelo e resolveu? Só que é tão louco que quando você assiste, cara, você nunca assistiu, assista Nine. Ou leia, eu prefiro ler, porque tem mais detalhes ainda. Mas quando a menina entra no guarda-roupa e eles aparecem, os bichos que estavam lá, mãe, falam assim, ó, você é filho de Adão, você é prometido. Tava a rainha te esperando, só que existe uma promessa, que quando vocês viessem para cá, Aslan voltaria, apareceria. Olha que loucura. Por que Aslan não foi lá e não resolveu? Porque para tomar aquilo que era dos homens e foi tomado dos homens, somente um homem. E é louco que o cara chama Pedro. É Pedro Edmundo, a Luz, e a outra que eu nunca lembro o nome. São os 4. Só que quando eles vêm, Aslan dá suas caras para destronar os feitos da Rainha de Gelo. Você não está entendendo, né? Quando você se posiciona, Aslan aparece, Jesus aparece. E a Rainha de Gelo treme nas bases, porque a primeira coisa que a Rainha de Gelo tenta fazer é pegar Edmundo, é destruí-los. Só que todos os planos dela é frustrado, porque um filho de Adão, só um filho de Adão pode ter autoridade na terra. E quando Jesus nasceu, por que ele teve autoridade? Porque ele era o filho do homem. O filho do homem, ele tem poder. O filho do homem tem poder. É filho do homem, semelhança. É um sumo sacerdote que se compaz das nossas fraquezas, que nos conhece. Nós temos alguém parecido com nós, bem parecido, sentado no alto e sublime trono, no trono de Deus. Aquele que vencer, dar-te-ei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu Pai. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida, te darei uma pedra com novo nome, te farei coluna no meu templo. Meu Deus, são tantas promessas aos vencedores. A palavra autoridade na Bíblia, ela significa permissão legal para executar poder, capacidade de julgar e fazer justiça. Permissão legal para executar poder. Quando Jesus disse, a autoridade foi me dada, ele estava dizendo, eu recebi permissão legal. Para quê? Para destruir, para julgar e fazer justiça. Pela Ruth, pela Cristina, pelo Leandro, pela Lisandra, pela Kate, pelo pastor José, pela Geralda, pelo teu nome. Quando Jesus está dizendo, eu recebi poder, eu posso julgar,
E tudo aquilo que o diabo oprimia, por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus. Não é só justificado. O sangue de Jesus nos justifica, nos purifica, nos dá autoridade, nos faz viver o sobrenatural e nos dá acesso a Deus. Mas mais do que isso, nos torna justiça. Sabe a forma que Deus humilha o diabo? Usando você. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos, que quem vai julgar no final das contas é o povo. Jesus, ele tinha o pleno poder para executar o julgamento contra o diabo. Legal, da forma legal. E só não tinha, ele tem qualquer obra do diabo. Doença, enfermidade, pobreza, miséria, escassez. Tudo que você acha que tem o envolvimento do diabo, basta você e um clamor para destruir tudo isso. Jesus já destruiu e te deu a capacidade de fazer a mesma coisa. E eu quero ativar vocês nessa manhã para marcharem uma marcha celeste e tomar os reinos da mão do diabo. Sabe por que você é a medida de condenação do diabo? Sabe por quê, Elisandra? Quando o diabo estava no jardim perfeito, estavas no Éden, jardim de Deus, sobre as pedras fogueadas você andava. Sabe por quê? Ele estava lá. A minha pergunta é, quem tentou o diabo para ele cair? Ele não teve tentação. Estando com Deus, em Deus, ele por si só teve no seu coração orgulho e com orgulho todo o restante, e ele caiu. Caiu sem ninguém, sem pecado, sem nada, só ele e Deus. Quando o homem cai porque o diabo tenta ele. Porque o diabo convence, o diabo mente, o diabo vai lá e faz a parada. Então, para o homem que foi tentado, Deus tem misericórdia. Para o diabo, como não haveria misericórdia se ele não tinha motivos para cair? Amém? Pega isso aqui. Só que o diabo caiu no paraíso sem ser tentado. A Lisandra, a Rafaela, a Kate, a Bruna, a Márcia, todos nós nascemos tentados. Porque nascemos em um corpo pecaminoso. E já somos tentados desde criança. Só que mesmo sendo tentado, nós escolhemos Deus. Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nós escolhemos Deus. Às vezes chorando, às vezes enterrando um filho, nós engolimos o choro e falamos, nós escolhemos Deus. É como Jó, perdendo tudo, mas não negando o nome santo de Jesus. Sabe o que acontece? Deus diz, diabo, come here. Tá vendo a Ruth? Ela tinha todos os motivos para não me querer. Nem me ver, ela me vê. Mas mesmo não vendo, ela crê. Bem-aventurado és quem não viu e creu. E tem mais. Ela não me negou. Sabe de uma coisa, diabo? Você me negou sem ninguém te tentar. E você tentando essa mulher, o pecado batendo na porta, todos os elementos para ela ir contra, e ela está dizendo, eu permaneço fiel. Então tem uma coisa, diabo. Não só você vai se submeter, não só você vai devolver tudo, como ela vai te julgar, porque o peso da glória que ela atrai, quando tem todos os motivos, ela não me nega, é o peso de justiça que vem sobre a tua cabeça. Todas as vezes que você chorando, adora a Deus. Todas as vezes que você, com todos os motivos, ainda chorando, ainda que frágil, ainda que fraco, ainda que com todos os problemas, você resiste ao diabo e não nega o teu Deus, ele é condenado,
porque ele não foi tentado por ninguém e caiu. E você sendo tentado por tudo, ainda na tua fragilidade, permanece dizendo: Jesus é meu rei, ele é o meu salvador, ele é o meu protetor. E sabe o que acontece quando um coração quebrantado e contrito exalta a Deus? Veja o que aconteceu com Jó. Ele vem e faz com que tudo seja devolvido 2 vezes mais. Eu profetizo que você que está resistindo às obras do diabo, que está resistindo em áreas da tua vida contra coisas que o diabo se levantou, chegou o tempo da dupla recompensa. A tua fidelidade no meio do caos te dará o direito de viver o sobrenatural. Você teria todos os motivos para nem estar nessa live, mas mesmo assim escolheu acordar cedo. Você podia estar dormindo, mas você escolheu acordar cedo para ouvir mais de Jesus. Sabe o que é isso? Medida de fé e medida de justiça. Você atrai a justiça, atrai a libertação, e tudo que o diabo estava retendo na tua vida vai cair por terra hoje, porque um menino nasceu, a autoridade foi lhe dada, o diabo não entendeu, mas legitimamente, como homem, ele expulsou, ele acabou com as obras do diabo. E este homem não morreu, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo com cetro de justiça, e nós, como sua preciosa rainha, sua grande igreja, nós temos o favor do rei, e com o favor do rei nós temos o poder de desfazer as obras do diabo. Que seja desfeita as obras do diabo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre o teu casamento, sobre todas as áreas, com todos os motivos e as fragilidades. Você está aqui, você permanece de pé. Se você está respirando, é porque ainda dá. Se você ainda está aqui, é porque ainda tem esperança. E a esperança, contra a esperança não há nada. Nada pode parar a esperança. A tua esperança vai ser recompensada. E Deus, que assiste nas assembleias dos deuses, virá sobre a tua causa e te trará justiça, poder e glória. O fogo da glória do Senhor te abençoa e consome o diabo. Que a glória do Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural e que a autoridade que ele recebeu seja liberada sobre a tua vida agora. Meu Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uou! Amém, amém. Amém. Ei, amém. Nada pode parar. Nada pode parar. Nada pode parar. Amém. A Amém. autoridade de Cristo é a tua autoridade. O que destruiu de fato o poder do diabo foi a obediência de Cristo. Uau! Seja obediente mesmo quando você não está vendo nada. Quando tiver tudo mal, continua. Amém. Continua, porque o diabo, ele está fadado ao fracasso e você ao sucesso. Essa foi nossa live de hoje. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Oi. Ah, verdade. Falar aqui da vendedora da minha escola, ela me bate. Gente, nós até dia 12 nós temos live. Do dia 12 ao dia 24, nós não temos live, porque eu vou estar com a minha escola. Todo dezembro nós temos uma escola. Eu faço uma escola em todo dezembro, que é uma escola rompedora, normalmente já preparando a terra para 2023. A desse ano, Deus me deu o tema a transição. Será uma escola de muita transição. Faz 3 meses que eu estou preparando essa escola, e o que nós vamos trabalhar nela? Eu vou ensinar a vocês como é implantado a mentira, como é implantado o sistema do diabo no nosso subconsciente e a gente não vê, como tirar isso, transformar isso e te transicionar para viver o transbordo do céu sobre a tua vida.
Serão 12 aulas, começa dia 12 do mês 12 para 12 aulas. E vai ser poderoso. E você quiser participar, é só procurar minha esposa ou mandar no grupo depois lá, eu passo. Ela está no grupo, é só procurar lá, Nayara.